O que é a descalculia? Mas antes de eu falar um pouquinho, vou voltar aqui de novo, então a gente vai falar sobre descalculia do neurodesenvolvimento. E aí você, Cláudia, mas descalculia todo professor sabe. Não, nem todo professor conhece. Até porque, gente, a neurociências aplicada à educação, ela começou a ser desenvolvida há pouco tempo, né? Então, assim, a educação antes não tinha esse suporte, esse olhar, essa visão, essa necessidade como hoje. Então, a descalculia, talvez alguém tenha falado, tenha ouvido. Eu sempre acho assim, às vezes o que é o óbvio, às vezes não é porque é óbvio que todo mundo sabe. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa descalculia do desenvolvimento, como é que ela se desenvolve, como é que eu posso perceber. E a minha fala que ela vai ser para pais, para professores. Então, eu vou estender, vou falar de uma forma tanto para pais como para professores, porque para os pais, porque os pais também, eles participam desse processo, né? Então, os pais, eles conhecem. Por mais que ele não, ele paga reforço, mas a professora do reforço chega, e a gente vivencia com nossos filhos. Sempre tem aquele momento que a gente está ali com os nossos filhos, tá? Então, as cálculos do neurodesenvolvimento, nós vamos ver o que é o que é a descalculia. E aí eu peguei aqui um conceito de um documento chamado DSM-5, que é utilizado pela área da medicina, mas que nós utilizamos como forma de conhecer, uma forma de ir além da sala de aula, tá? Então, o que é a descalculia? É um transtorno específico de aprendizagem relacionado à matemática e a dificuldades persistentes para lidar com números. Então, a primeira coisa que a gente quer falar aqui, conversar, é o transtorno específico de aprendizagem. Por que a gente também chama de descalculia do neurodesenvolvimento? Porque o que acontece? É, Muitas vezes a gente vê comentários tipo, o meu filho, ele não consegue entender matemática. Ou o meu filho não gosta de matemática, ou um professor me traumatizou, traumatizou meu filho. Fala dessa situação. Então, geralmente, nós utilizamos muito rotulações, né? Suposições. E, e há situações que não tem nada a ver com tudo isso que foi dito. Não, aí tem uns que dizem, porque meu filho tem, esse menino tem preguiça de aprender matemática, esse menino tem preguiça de estudar tabuada, porque a gente sabe que existem algumas coisas que a gente precisa aprender, como a tabuada, que é uma coisa que a gente é tradição, né? Só que, na verdade, essa criança, essa pessoa, ela tá com a inteligência intacta. A inteligência dela, ela tem a inteligência, mas o que acontece? Existe áreas cerebrais que são que há déficit em áreas cerebrais onde se processa a linguagem matemática. Então, por isso que na matemática eles têm essa dificuldade mais aguçada. E por isso que às vezes é incompreensível, né? Que a gente diz assim, mas o meu filho tira nota boa em português, lê bem. Gente, mas a questão não é a questão da inteligência. O seu filho é inteligência. O descálculo, o disléxico, todas essas crianças que têm um transtorno específico de aprendizagem, por isso que ele é considerado específico da aprendizagem, porque é uma área específica, né? Qual é essa área específica? A matemática, né? Os conceitos matemáticos. Outra situação que é importante destacar aqui é que é uma dificuldades persistentes. Então, por exemplo, se alguém chegar, uma mãe chegar para mim
e falar assim: ai, meu filho tem muita dificuldade em matemática. Primeira coisa que eu vou perguntar: desde quando? Se essa mãe chegar para mim e dizer, não, ele, como era na educação infantil, como é que foi? E essa mãe diz, não, ele ia bem na educação infantil, primeiro ano, mas tempos, depois dessa pandemia, foi que aconteceu desse menino ficar assim. Então, gente, provavelmente, o que é que vai acontecer aí? Provavelmente não se trata de uma descalculia, mas se trata de uma lacuna pedagógica, que foi ocasionada justamente por essa pandemia, né, em que as escolas elas tiveram que se adequar. Algumas famílias puderam ter esse acompanhamento remoto, né, outras não. Houveram escolas que não teve esse acompanhamento, né, assim, remotamente. Enfim, vai havendo situações. Então, isso vai causar uma lacuna nessa criança. Então, de repente, ela pode, na matemática, ela sentir um pouco mais de dificuldade, não por ele ter uma descalculia, mas por uma questão mesmo de uma lacuna pedagógica, dele não ter tido esse acompanhamento de um professor, de ter ali alguém para estar ensinando o procedimento das operações, tá? Então, para ser um transtorno específico, ele precisa ser algo que persista por no mínimo 6 meses. Então, se a mãe chegar e dizer assim, não foi, então aí a gente já pode ficar meio assim, não vai descartar, mas a gente já pode ir para um lado que foi uma causa que não seja uma causa neurológica, né, uma disfuncionalidade, que seja realmente uma lacuna pedagógica que aconteceu, ou uma falta de um acompanhamento mais detalhado do professor. Esse transtorno afeta a habilidade da pessoa a realizar cálculos matemáticos, entender conceitos numéricos e até dificuldades na identificação visual auditiva dos números. E aí eu vou explicar aqui de uma forma, não vou me adentrar na neurociência, até porque não é esse o meu objetivo, mas essa identificação visual e auditiva, principalmente a visual, a gente vai perceber muito isso. Essa confusão, né, visual, visomotora, justamente porque é atingida uma área, que é essa áreazinha aqui atrás do nosso cérebro, que é chamado de occipital, e que essa área aqui ela é responsável pela visão. E aí, se for realizado um exame de autoimagem, essa região ela vai ser detectada com déficit dessa parte cerebral. Então, eles têm muita dificuldade mesmo, por isso que tem essa confusão de números, de posição de números, enfim. Então, a gente vai passar. Então, veja aqui que tudo é relacionado à habilidade de cálculos, principalmente cálculos. Tudo que tem cálculo, essa criança ela vai apresentar uma enorme dificuldade, certo? E aí a gente vai agora passar. Então, quais as características da descalculia? Então, eu coloquei aqui algumas, existem inúmeras, tá? Existem inúmeras outras. Mas eu coloquei aqui, talvez, aquelas que que a escola, né, ela mais exige do aluno. Então, desde lá do primeiro ano, às vezes até lá da educação infantil, a gente começa a perceber essas características, tá? Então, primeiro aqui é dificuldade em lidar com o dinheiro. Uma das dificuldades lembra da questão da dificuldade visual, né? Que existe uma confusão, então isso pode acontecer com relação a você conhecer a cédula, conhecer aquele valor numérico. A noção numérica ela é muito deficiente. Então, por exemplo, qual é a maior dificuldade que eles vão ter? Além do reconhecimento, R$ 2, R$ 1, e aí precisa ser feito esse trabalho
ludicamente com as crianças, e aí eu já vou puxar aqui, puxar os meus professores, os nossos professores da educação infantil, que têm uma responsabilidade de prevenção, porque a idade dessas crianças a gente não fecha laudo médico nessa faixa etária, né? Porque eu preciso de, geralmente, com quantos anos é fechado um laudo médico? Lá para 8 anos, ou seja, terceiro ano. Segundo, terceiro, a gente já tem essa condição de fechar. Na educação infantil, como ele está em fase de desenvolvimento, fica um pouquinho mais difícil da gente detectar e o que a gente pode fazer é um trabalho preventivo. E o professor em sala de aula ele pode fazer esse trabalho preventivo com situações simples, como atividades lúdicas, práticas, vivências, né? Que é isso a educação infantil, é vivenciar de uma forma lúdica, através de brincadeiras, com materiais concretos, e aí a gente vai falar das cédulazinhas, né? Então, fazer a feira, vamos fazer o supermercado, e aí você vai trabalhando. Claro que na educação infantil a gente não vai trabalhar números altos, né? Com R$ 100, R$ 50, mas a gente já pode estar trabalhando aí com R$ 1, com a cédula de 2, com a cédula de 5, até o 10, que é a base numérica da gente. Então, você, professor, já pode estar trabalhando. E aí, o professor ele já vai perceber aí se essa criança vai ter alguma dificuldade, tanto na visualização, como também nas questões de troco. Pronto, é outro fator predominante para eu desconfiar, para eu ter uma desconfiança que essa criança seja descálculo, é justamente a hora dela dar o troco, né? Porque envolve uma operação, a operação de completar, de subtrair, e isso é uma operação que eles têm dificuldade de cálculo, né? E para eles é muito complicado essa coisa de tira, de complementar, né? De completar, que isso é a subtração. Outro, tá? Outra dificuldade que essa criança ela vai apresentar vai ser a dificuldade para calcular o tempo e com a noção de tempo, tá? Aí aqui a gente já vai lá para o fundamental, que geralmente é lá no fundamental que a gente começa a trabalhar. No primeiro ano, a gente começa a trabalhar com a hora exata. Então, é tanto que quando a gente trabalha lá no primeiro ano, a gente não trabalha aquela questão de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 horas. A gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com a questão de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ou seja, até o 12. E trabalha a questão da hora exata. Esse menino vai ter dificuldade? Vai. Então, às vezes, a criança que provavelmente seja descálculo, ela vai fazer assim, tipo assim, 4 horas, né? O ponteiro pequeno está no 4 e o grande está no 12. Ele pode dizer 12 e 4, porque o ponteiro grande para ele é mais significativo que o ponteiro pequeno. Então, ele pode dizer 4 e 12. Então, a gente escuta muito isso, 5 horas. Ah, tia, é 5 e 12. Então, ele não vai ter essa compreensão de noção de tempo, né? Esse calcular, né? Tipo, se eu colocar uma situação, Maria foi para a escola, gente, a gente chegou 1 hora da tarde, né? Como a gente não trabalha a questão das 13 horas, aí a gente chegou 1 hora da tarde e saímos às 5 da tarde. Quanto tempo a gente ficou na sala de aula? A criança descalcula, ela vai precisar calcular. E você vai dizer assim, ai, Cláudia, mas como é que pode, né? Existe uma coisa chamada cálculo mental. Existe o cálculo que eu uso o dedo, mas existe o cálculo mental. Ele vai ter dificuldade. Então, para essa criança, de 1 a 5, para ela não tem muito sentido. Para ela vai ter dificuldade de calcular esse tempo, que aí é a questão de você contar a hora que você ficou naquela hora, naquele local. Outra situação, se você perguntar, João,
Tinha uma consulta, 1 hora da tarde, chegou 2 horas. Quanto tempo de atraso? Ele não vai saber, tá? Então, é uma coisa que é muito pertinente. Não é porque a criança é preguiçosa, não é porque a criança é aquela palavrinha, né? Que alguns usam, né? Que é falta de inteligência. Outra característica é a escrita espelhada dos números, que aí eu volto de novo para aquela questão do visual, né? Essa área cerebralzinha aqui, que é afetada, que tem um déficit. E aí essa criança ela vai escrever o 9 ao contrário, o 6 ao contrário. Eu já vi crianças que fazem os números, o 8 não, porque o 8 não tem como. Mas eu já vi criança fazendo o 1 ao contrário, criança fazendo o 2 ao contrário, que parece um 2 parecido com o 6. Então, são coisas que, além dessa escrita espelhada, existe também a questão da confusão, né? E isso é uma questão aqui nessa área cerebral. Então, essa criança, ela precisa muito de atividades que eu utilize concretas. Então, eu tenho que usar aqui para essa criança, além da sistematização escrita, tá? E aí depois a gente pode estar trazendo aqui algumas atividades para a gente desenvolver essas questões. É preciso muito uso de massinha, pedir para a criança fazer a massinha e olhar para o número e fazer do lado o número, né? Então é uma questão. Então são questões que devem ser trabalhadas, lembra lá da educação infantil, gente, tá vendo? Tá vendo a importância? Sabe aquelas atividades lá da educação infantil que nós pais, às vezes achamos que é bobagem, que é perda de tempo. Ah, eu tô pagando, né? Pais que pagam escola. Ah, eu tô pagando para o meu filho colar a bolinha de papel no número. Mas tem sim uma significação, tem uma intencionalidade que para mim, que sou pai, eu não entendo, mas o professor, o coordenador, a parte pedagógica entende. Então, aquilo ali é justamente para que a gente evite essa questão da escrita espelhada ou a confusão de número, né? A questão auditiva, 6 e 9, eu digo 6. Pode ser que essa criança, ela entenda 3, e aí ela escreva 3. Outra questão auditiva e visual, se eu disser assim, 203. Essa criança, ela pode escrever 200, isso vai lá para a criança lá do segundo, terceiro ano. Já pode acontecer de eu fazer um ditado de número e essa criança escrever 203, 200, o número 200 e colocar ali o 3, que aí não é 203, é 2003, né? Então, pode acontecer e tudo isso tem a ver, né, com essa região, com essa questão da dificuldade visual e auditiva dessa criança, tá? Outra questão é a dificuldade para estimar quantidades. Então, por exemplo, nessa questão aqui eu vou encontrar duas dificuldades que o descálculo vai apresentar. Como foi falado aqui, estimar a quantidade. Então, para o descálculo, gente, essa questão dele olhar e dizer quanto tem é muito complicado para ela, tá? Então, assim, ela pode dizer, eu posso perguntar, João, tem muitos ou poucos botões? Ele pode dizer que tem poucos. E aí você vai dizer, mas João, olha o tanto que tem. Mas para ele, como ele não tem essa aqui, né? Ele não sabe estimar a questão de quantidade, ele não tem formado essa noção numérica aqui, então ele pode dizer que aqui tem pouco. E aí você vai lá e conta com ele, né? 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 25. Então, aí ele vai além, ele já apresentou aqui uma dificuldade aqui, que foi a noção numérica, e vai ter outra dificuldade aqui
Lembra lá da anterior, do número espelhado ou da confusão de números, né? Outra dificuldade que o descálculo tem, que ele apresenta, é justamente essa questão do justamente essa questão do posicionamento do número, que eu não coloquei aqui no slide, mas aí vou aproveitar aqui a situação. Então, por exemplo, 22, ok, 22, 22, mas se eu for para esse aqui, para a opção B, 52, e a opção C, 25, gente, aqui eu tenho os mesmos números, só que de ordens invertidas, né? Aqui eu tenho 5, 2, e embaixo eu tenho 25, tenho o 2 e o 5. Eles também vão apresentar essa dificuldade. Essa questão de posição, eles têm muita dificuldade também. Então, são coisas que a escola precisa estar trabalhando, a questão posicional, né? Então, por exemplo, quando eu introduzo essa questão dos números, né? Do 20, do 30, da dezena, eu sempre utilizo o material dourado, porque o material dourado ele é muito bom para que essa criança entenda o que é 50. E eu digo a vocês uma coisa: eles sentem não só a criança descálculo, mas até mesmo a criança típica, que não tem descálculo, e elas têm muita dificuldade em compreender esse procedimento de entender o que é dezena, que dezena é um conjunto de 10, e que precisa ser trabalhado lá na educação infantil, a questão da quantidade. Muito, 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 com brincadeiras, com cantigas. A gente tem tantas cantigas que trabalham índiozinhos, Mariana, né? Mariana conta um. Então, explore isso na matemática, explore essa quantidade, explore a cantiga, que é lúdico, e a criança da educação infantil, ela gosta disso. Então, explore muito essa questão aqui desses números, tá? E a quantidade. E o professor do ensino fundamental, principalmente nas séries iniciais, dos 2 primeiros anos, trabalhe muito com o concreto, porque eles estão nessa fase do concreto. Essa criança precisa do concreto, ele precisa do material dourado, ele precisa do hábito. Então, é algo que eu preciso ter, nem que seja no papel, tá? Outra situação e que é a lentidão para fazer cálculos, tá, gente? Então, assim, é algo que, e aqui já vai lá para o professor do terceiro ano, do quarto ano, né? Porque até o segundo ano a gente não trabalha esses processos aqui. Pelo menos essa divisão, a gente trabalha a divisão básica, né? A criança ter aquela noção que 5 dividido por 5, que cada criança vai ganhar um. Então, é uma coisa mais básica. A partir do terceiro ano é que os professores vão começar a ter esse procedimento aqui. Cláudio, adição com 3 parcelas. Isso é difícil para o descálculo? É. E aí eu vou falar qual é a área cerebral que é afetada. Essa questão de procedimentos, de como eu operaciono aquela operação, está relacionado com essa área cerebral chamada área, o lobo frontal. Essa região aqui, ela é responsável por N processos matemáticos, mas tem um que ele é essencial, que é a memória de trabalho. Eu vou falar de uma forma bem simplificada. O que é a memória de trabalho? São informações que estão armazenadas e quando alguém solicita uma informação, eu de imediato eu dou a resposta. Eu tenho a informação, ela vem na hora do trabalho, né? Memória de trabalho é aquela memória pontual, é aquela que eu te pergunto e você imediatamente responde, porque ela está guardada aqui justamente para isso. Quando eu te pergunto, me dá teu número, ou então eu te dou o celular e eu digo, digita teu número.
Qual é a memória que eu vou utilizar? É justamente essa memória de trabalho, né? É aquela memória pontual que eu te pergunto e você vai lá e me responde. Qual a data de nascimento? Qual o número da sua casa? Então, são aquelas. Então, quando nós, professores, vamos ensinar a adição, ele precisa da memória de trabalho. Então, por que que 3 parcelas, 4, 5 parcelas é difícil para a criança? Porque veja bem, ele vai ter que somar 5 mais 2. Ele somou aqui, 5 mais 2 deu 7. Desse 7, ele vai ter que. Aí ele vai aqui para mais 7. Tá aqui a memória de trabalho com deficiência. Então, quando ele chegar aqui, ele já vai ter uma dificuldade, porque ele vai ter que. Ele somou dois números, vai somar em cima desse resultado, dessa soma, ele vai ter que botar mais 7. Gente, é um procedimento, é uma operacionalização que a criança tem dificuldade. Então, assim, para mim, que não sou descálculo, é a coisa mais normal. 5 mais 2, 5, 5 mais. Ou 2 mais 5, 7, 7 mais 7, 14, levo 1. Ok, a minha memória de trabalho está aqui, eu já sei a tabuada, eu já sei o procedimento, então a minha memória de trabalho, ela me ajuda, ela contribui para isso. Aí tu imagina se aqui, que é só adição, foi difícil, imagina aqui, numa operação que eu tenho divisão, multiplicação e subtração, tudo na mesma operação. Três cálculos diferentes, né? 3 dividido por 3, aí ele vai lá e faz, aí ele tem que colocar 1 vezes 3 é 3, aí colocam que, gente, a memória de trabalho ele não tem essa memória de trabalho potente. Então, quando ele chegar aqui, ele já esqueceu o resto, ele vai ter essa dificuldade, porque a memória de trabalho dele não vai funcionar de uma forma eficiente, tá? Então, você vai encontrar crianças que vai sentir muito e ela vai passar, se tiver, só nessa conta que ela vai passar muito tempo, né? E aí, por isso que a gente precisa entender que quais áreas cerebrais ela é afetada para entender, mais para compreender, não é porque a gente tem obrigação de saber, não, mas para que eu possa entender que essa criança, ela pensa, mas ela pensa diferente. Ela pensa de uma forma diferente do aluno típico, tá? Então, gente, era o que eu tinha hoje para falar com vocês, para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da descalculia. Então, a descalculia, ele é um transtorno, não é uma doença, não tem cura, tá? Ela é apenas um transtorno, ou seja, uma disfuncionalidade do cérebro que me impossibilita de fazer cálculos, né, mais rápido, devido a esses déficits dessas regiões cerebrais, tá? Então, nunca se esqueça, quando você vê uma criança com dificuldade em cálculo, noção numérica, a questão da hora, de dizer a hora, você ensinou, o menino não aprende, não rotule. Peça para ser feita uma investigação. Você, professor da educação infantil, já começou a perceber que essa criança ela apresenta essa dificuldade de noção numérica, que essa criança já apresenta dificuldade na hora, né? Porque dá sim para a gente trabalhar a hora lá na educação, a hora exata, não a hora quebrada, jamais, mas já dá para a gente estar trabalhando a questão da hora exata, né? Porque estou trabalhando com o número exato, e essa questão de contagem, quem tem mais, quem tem menos, então faça esse trabalho preventivo, né? E o principal,
Escreva no relatório, tenha um diário de bordo, né? Registre essas dificuldades e se essa dificuldade ela persistir por muito tempo, por 6 meses, que aí o ano letivo é mais do que isso, né? Basicamente são 10 meses de aula, então se chegou o final do ano, essa criança apresenta essa dificuldade, coloca lá no relatório. É importante que você coloque ainda não consolidou tal, para que lá no futuro, quando essa criança necessitar de passar por uma avaliação diagnóstica, aí a gente vai ter embasamento lá da educação infantil nesse relatório. Claro que a gente tem que colocar os avanços, mas coloque essas observações também pertinentes, tá bom? Então, beijão para vocês. Até o próximo momento aí que eu vou trazer mais coisinhas aí sobre descalculia e os transtornos do neurodesenvolvimento.